Nesse vídeo continuaremos sobre macro e somente adiantando de uma informação que a macro, utilizada, a linguagem usada para a gente escrever macro é uma linguagem, é um script proprietário, da Delta, mas ela é muito parecida com C, ok? Então basicamente assim, muito parecido, muito similar ao C, é um script. E agora vamos ver, existe macro, como eu mostrei para vocês aqui, existem vários eventos que você pode tratá-los aqui, que aqui no caso chama os eventos, a gente chama de macro. Então tem o evento aqui quando a gente abre uma tela, isso a gente vai fazer na próxima oportunidade, numa outra oportunidade. Mas a gente tem aqui, no menu projeto, a gente tem a opção, se você vir aqui, tem macros também. Então tem alguns tipos aqui que nós veremos. Então veremos nesse vídeo sobre a macro clock. Então é o evento de clock. É uma interrupção no tempo, um evento que vai se interromper periodicamente. Então a gente vai pode escrever aí uma linhas de programa para alguma coisa que se repete cíclica, que se repete no tempo. Então, quando a gente for criar aqui, selecionei então, só para ver, então vem em macros, vou criar uma macro de clock, e aqui então aparece a minha janela de clock macro, e eu vou escrever aqui. Nós já vamos fazer um exemplo aqui. Mas onde está ajustado esse tempo, dessa macro? Então, se você vem aqui em General, existe aqui a opção Configuration, ok? No menu General, Configuration. Pode ver, quando abriu a janela de configuração, uma das primeiras coisas ele comenta aqui sobre a macro. Clock, macro, delay time. Por padrão, ela vem ajustada para rodar a cada 100 milissegundos. Ok? E ela tem uma prioridade low. Por que prioridade low? Você pode mudar a prioridade aqui para média e alta. Se você colocar a prioridade alta, com certeza ela vai rodar sempre a cada 100. Isso é vai ser mais precisa rodar sempre a cada 100 milissegundos. Porque com a prioridade low ali, dependendo do tipo de programa, às vezes ela está com outras demandas, a CPU ali da IHM, e pode, naquele momento, quando bater os 100 milissegundos, ele está com outra prioridade, ele vai rodar outra e logo já vem e faz. Mas então, se você aumentar a prioridade, ele vai priorizar sempre, então vai ficar mais preciso. Então essa rotina não é, como ela tem prioridade baixa, não pode contar com uma coisa que você queira muita precisão, mas assim, algumas atualizações, alguma coisa, a gente vai fazer um timer aqui, então assim, com a base de tempo de 1 segundo. Então, se o clock vai rodar a cada 100 milissegundos, então eu vou fazer uma rotina interna que quando ela passar 10 vezes, aí ela faz a variação de uma variável ali, vai somando numa variável a cada 10 vezes que ela passa. Mas não é tão preciso, que eu estou com prioridade low aqui, só para entender, ok? E outros ajustes a gente vai manter mais default. O mais interessante aqui são em quanto tempo essa rotina, essa interrupção acontece, é aqui que a gente vem em Configuration. E qual é a prioridade nesse momento que tá, ok? Então, se eu venho aqui para programar alguma coisa, então venho em Projeto, vou lá em Macro, fazer uma Clock Macro. Vou fazer alguma coisa aqui para como se fosse um temporizador. Então, a linguagem aqui das macros é script, proprietário mesmo da Delta, mas é muito parecido com C, porque você vai ver, if, ok? Se uma variável vou usar uma variável 100, uma variável interna, uma word 100, for maior ou igual a 10, dou enter, mudo de linha. Vou dar um tab aqui só para identar, não é obrigatório, mas só para ficar, para quem já trabalha com programação, fica mais bem, o alinhamento fica melhor para visualizar as coisas aqui. Então, eu vou falar com uma variável que eu vou usar, uma word 200,
vai ser igual essa word 200 mais 1, né? Que é, a cada 10 vezes ele vai como se fosse criando uma base de tempo 1 segundo. Na outra linha, quando a minha variável 100 bateu 10, eu tenho que zerar ela de novo para ela sempre contar de 0 a 9 ali, né? O 10 ela zera, ok? Então eu zero ela aqui. Caso contrário, else, dou enter. Dou enter aqui, vou dar um tab. Eu vou fazer o seguinte, que a minha variável 100 ela é igual a minha variável 100, eu incremento ela mais 1. Enquanto eu estiver variando de 0 a 9, só vou incrementando, nada acontece. Quando chegar a 10, ele zera e eu incremento um outro registro que é o 200, só para ter uma variação a cada 1 segundo lá no 200. Né? Ok? Então, eu tenho que finalizar aqui com end if. Ok? Então, aqui eu escrevi aqui eu fiz um pequeno programa, né? Usando o script, né? Que é usado, então é muito parecido com o C, quem já mexeu. Olha só, quando você está alterando as coisas, editando, observe que fica com um asterisco aqui em cima, quer dizer que se eu vier aqui para validar eles, vou fazer um update, olha lá. Quando eu fiz um update aqui, ele checou que está tudo em ordem e já está atualizada essa máquina. Então eu posso fechar ela aqui. Então esse aqui, eu tenho aqui o meu display numérico. Eu posso querer mostrar, só que o endereço não é o 5, né? Eu fiz lá. O 100 vai ser a minha base de tempo, né? Mas o 200 que vai ser um temporizador que vai contando, ok? Então vamos ver aqui, fazer a leitura do 200, né? Da word 200. Então vamos dar uma olhada como é que ficou. Então tentar rodar isso aqui. Olha lá, eu tenho um contador, eu tenho um temporizador, né? Para variar, ele está variando aí o dígito a cada 1 segundo. Ok? Então assim, agora eu posso, né? Quando eu começar já a ver os vários tipos de macro que possa. Nós vimos as macros dentro do elemento, de alguns elementos tem a macro, foi no vídeo anterior, e agora nós estamos vendo a macro, clock macro, uma macro que ela é cíclica, ela com base no tempo. Então a gente já começa, às vezes, já pode criar elementos, né, com mais dinamismo para fazer simulações melhores, comparações, né? Então vai ficar melhor, por isso que a gente está vendo as macros aqui. Então, uma coisa aqui, vamos voltar aqui. Então aqui eu tenho esse número aqui, né? Que eu coloquei ele para tá com 4 dígitos, mas ele poderia colocar 5 dígitos, né? Ele ia até numérico para contar bastante, mas depende da aplicação, você tem que tomar cuidado, né? Se isso vai estourar, se isso vai, quando chegar no máximo vai voltar para 0. Você poderia colocar uma casa aqui a mais ou menos, depende da aplicação, né? Então a gente criou uma base de tempo aqui. Então onde eu vejo onde ela fica, né? Onde ela fica o meu programa para eu ver, né? Uma das formas eu venho aqui lá em projeto, então eu vou lá no tipo de macro que eu criei, ok? Então eu abri aqui, ok? Então uma coisa que existe aqui, se eu só mostrar uma coisa que existe, ó, tô entrando, dei enter em 2 linhas, só como que se eu fosse colocar mais linhas, mas eu só quero mostrar um recurso, porque às vezes, se você tá com dificuldade da sintaxe, existe um modo aqui, ó, Wizard, um modo aqui que ele vai te orientar a escrever as macros. Um exemplo, vamos supor que eu queira fazer essa parte. Eu vou iniciar, eu quero fazer essas linhas de programa aqui, mas eu não sabia a sintaxe como eu fiz aqui. Então eu vou usar um método Wizard. Então você vai clicar aqui no Wizard, olha só, ele vai te dando aqui umas opções. Ó, eu tenho aqui comando aqui, mas tem comando aqui. Então se eu clicar em comando, ele mostra as famílias. Ó, o que eu quero fazer, ó, comparação. A primeira não é uma comparação, é um if. É um if, então, que eu fiz lá, ó, maior ou igual. Então quando você clica na opção lá, ele já fala assim, ó, qual a variável que vai ser
Então vai ser primeiro uma variável interna aqui, vai ser o 100, né? Que eu usei ali, ó. Aí você dá o Enter. Então você está montando aqui. Aí a segunda, o que que é? A segunda é uma constante. Mas você clica aqui, né? É uma memória interna, mas ele vai ser uma constante. Então qual o valor da constante que eu usei ali? 10. Ok? E aí você vai, se você dá o update aqui embaixo, ó, o botão, ele insere. Ok? E aí você vai na próxima linha. Então você vai inserindo, né? Aqui é uma soma, né? Aqui é uma soma no segundo, né? Se você vir aqui, posso vir em comandos aqui ou aqui, né? Mas aqui é aritmética, é uma soma. Olha lá. Aí ele te dá, você vai colocando, então você vai montando, né? Se eu vou montar a soma aqui, então a soma vai ser dessa segunda linha aqui. Então o que que acontece? Ela é a memória interna 200, né? Ok? Então você vai vendo o que vai acontecendo aqui, ó. Tô montando aqui, ela tá. Então ela é igual a 200 novamente aqui, né? Então isso até você começar a pegar, né, o jeito, porque é um pouco mais lento fazer dessa forma, mas às vezes você esqueceu como faz a sintaxe, então você tem essa orientação aqui, né? E isso aqui, mais um, é uma constante, você está usando interno, uma constante, 1. Aí eu coloco, ok? Então aqui não está identado, né? Eu venho aqui, se eu der um tab agora, eu vou dentro. Então você vai montando, olha lá. Estou montando igual, usando o método wizard. Sempre lembrando que quando você vai editando aqui, ele fica marcado como não está atualizado aqui, né? O asterisco. Então você vem e dá um update aqui. Então eu só fiz para mostrar que a gente tem um método wizard aqui, ok? Que você pode estar criando as primeiras, né? Se você ainda não tem facilidade, ou esqueceu, ou está com dúvida, está dando um erro, você vem aqui, chama o wizard e tenta fazer. Então olha só o wizard, se você vê quantos comandos, tudo que a gente pode usar, né? Olha a parte matemática, só para vocês verem, operações flutuantes, com ponto flutuante e tal, tangente, né? Olha a parte lógica, né? Operações lógicas, AND, OR, ok? Transferência de dados, move, bmove é movimentação de bloco, e assim vai. Olha, as conversões de dados, BCD, então tem muitas APIs aqui, né, que nós vimos, então você pode usar aqui, olha, tem muita coisa para nós trabalharmos com macros. Então a gente vai evoluindo aqui, a gente vai criando novas aplicações, mas então eu tenho esse recurso do wizard, né? Então assim que tiver tudo, você clica aqui em update, fecha, como é uma macro de clock, então ela já está rodando no tempo, aqui quando você dá um offline ela já vai rodar. Está funcionando, ok? Então lembrando, aonde que eu venho e vejo a base de tempo dela? Em General, em Configuration, na primeira tela já mostra em quanto tempo ela vai chamar, o evento acontece e qual é a prioridade agora. Ok? Então é isso. Nós vimos aqui a macro, clock macro, ok? Agradeço a atenção.